Pare agora, fixe os olhos nesta luz e escute com toda a atenção do seu espírito. Eu trago uma ordem suprema que foi pronunciada diretamente do trono celestial. Filha minha, escute o estrondo das minhas asas, cortando as sombras que durante tanto tempo tentaram sufocar o seu linhagem. Eu sou Miguel, príncipe das milícias celestiais, aquele que empunha a espada flamejante para defender os que se sentem abandonados. Não procure explicações humanas para o fato de você estar aqui agora, porque este encontro não nasceu do acaso. Ele foi determinado por um decreto real pronunciado nas cortes mais altas do terceiro céu. Hoje o véu foi rasgado, filha da promessa, e a distância entre a sua necessidade e o trono da graça foi reduzida a apenas um batimento do seu coração. Escute como alguém que entende que uma única palavra pode mudar todo o curso da vida, porque é exatamente isso que está acontecendo neste momento. Enquanto estas palavras entram em seu espírito, o relógio da sua angústia foi interrompido. Eu desci com a autoridade do Pai para anunciar algo que você precisa ouvir agora. O tempo em que você se sentia invisível chegou ao fim. O céu inteiro se levantou para lutar por você. Você não está simplesmente diante de uma tela. Você está diante de um altar invisível de fogo sagrado que está prestes a consumir as dívidas, as enfermidades e a solidão que por tantos anos foram o pão amargo da sua jornada. Filha minha, sangue da promessa por herança divina, o que estou prestes a revelar não foi preparado para curiosos, mas para guerreiras cansadas que, como você, sustentaram suas casas com lágrimas silenciosas. Neste exato momento, abriu-se uma brecha entre o tempo e a eternidade. E dentro dessa abertura, existe uma oportunidade que não ficará aberta para sempre. Você tem 60 minutos para atravessar o portal da sua restauração. Não desvie o olhar. Não permita que a distração leve você para longe deste momento, porque o anjo da provisão já está diante da porta da sua casa, esperando apenas que sua fé confirme a entrada. Ele carrega o óleo da abundância que está destinado à sua mesa. Eu tenho observado você nas horas mais silenciosas da noite. Quando todos dormem e a casa mergulha na escuridão, você permanece sozinha na cozinha com seus pensamentos. Vi suas mãos cansadas de tanto trabalhar pelos outros, se pressionando contra o peito, tentando aliviar aquela dor que ninguém mais percebe. Eu sei como é sentir que os anos passam e que a vida parece escapar entre os dedos, enquanto a pergunta surge dentro da alma: quando chegará o meu momento, Senhor? Eu vi suas lágrimas caindo enquanto você lavava os pratos, cuidando de uma família que às vezes parece não perceber o tamanho do seu sacrifício. Você se tornou o pilar que mantém de pé um edifício cheio de rachaduras, e o inimigo tentou convencer você de que o seu destino era terminar a vida na escassez e no esquecimento. Mas hoje o acusador está mentindo mais uma vez. O Pai me enviou para dizer que nenhuma lágrima sua foi ignorada. Cada uma delas foi recolhida e guardada como algo precioso. Cada suspiro foi registrado. A solidão que você sente às vezes não é abandono. É o espaço que o Espírito Santo tem preparado para encher com uma glória que seus olhos ainda não viram. Eu entendo o seu cansaço, filha minha. Sei que seu corpo dói, que a preocupação com filhos e netos muitas vezes tira o seu sono e que as dívidas parecem um peso pesado sobre os seus ombros. Mas neste dia, algo começa a mudar. Esse peso começa a se levantar. A dor que você carregou está sendo transformada em força divina neste exato instante. Não feche esta janela de luz. Se você sair agora, o ciclo de dor que começou a ser quebrado pode tentar se fechar novamente, e o céu não quer que você volte para o deserto quando a terra prometida está tão próxima. Por isso preciso que você escute com atenção a história de uma das minhas filhas que vive no coração do México, no estado de Puebla. O nome dela é Maria Helena, uma mulher de 67 anos, cuja vida parecia refletir a mesma desolação que talvez você esteja sentindo neste momento. Maria Helena vivia em um pequeno quarto úmido, sempre com o medo constante de ser despejada. Suas pernas, enfraquecidas pela artrite, mal permitiam que ela caminhasse para procurar algum sustento. Seus filhos estavam distantes, separados pelo orgulho e por anos de silêncio. Há muito tempo não falavam com ela. Ela havia chegado a um ponto em que parecia não restar mais nada, sem saúde, sem dinheiro e sem família por perto. Em uma noite silenciosa, quando o peso da solidão parecia insuportável, Maria Helena, com o coração despedaçado e uma corda invisível de desespero apertando o seu espírito, ela encontrou esta frequência divina quase por acaso.
ou pelo menos foi assim que pareceu naquele primeiro instante. A dor que carregava era tão profunda que muitas vezes acreditava que já não existia saída para sua história. O inimigo sussurrava constantemente em sua mente, dizendo que tudo aquilo era uma ilusão, que deveria desligar, esquecer aquelas palavras e aceitar que havia sido abandonada. A voz da dúvida insistia: isso não é verdade. Deus se esqueceu de você. Mas mesmo cercada por esses pensamentos, Maria Helena encontrou dentro de si uma pequena chama de coragem, uma última reserva de força que nem ela mesma sabia que ainda possuía. Em vez de se afastar, ela decidiu permanecer. Escutou cada palavra com atenção, seguiu cada orientação com fé e, acima de tudo, acreditou quando foi revelado a ela que carregava um linhagem real, uma herança espiritual muito maior do que sua dor momentânea. O que aconteceu depois, filha minha, é aquilo que o mundo costuma chamar de impossível, mas que no céu é conhecido simplesmente como justiça divina manifestada no tempo certo. Poucas horas depois de ter selado sua fé com convicção, o telefone de Maria Helena tocou de maneira inesperada. Do outro lado da linha estava um advogado que tentava encontrá-la havia anos sem sucesso. Ele tinha uma notícia que mudaria completamente o rumo da sua vida. Informou que uma propriedade antiga, pertencente à sua avó e considerada perdida após décadas de disputas judiciais, finalmente havia sido resolvida em seu favor. Aquela terra, que todos acreditavam estar perdida para sempre em processos intermináveis, agora estava legalmente registrada em seu nome. Mas o milagre não terminou ali. Uma grande construtora havia demonstrado interesse urgente naquele terreno para construir um centro comercial e estava disposta a pagar uma quantia extraordinária para adquiri-lo. Escute com atenção, porque a frequência desse milagre não pertence apenas à história dela. Enquanto você ouve estas palavras, a mesma vibração de possibilidade está ecoando nos seus ouvidos, abrindo caminhos que você ainda não consegue ver. O próximo capítulo da história de Maria Helena contém uma chave que pode abrir cofres invisíveis também na sua vida. De uma realidade onde mal havia dinheiro para comprar pão, Maria Helena recebeu uma transferência bancária que ultrapassava tudo o que havia imaginado. Foram milhões depositados em sua conta, uma provisão que transformou completamente sua situação financeira. Contudo, a transformação material foi apenas o primeiro sinal do que estava acontecendo. Enquanto chorava de gratidão e incredulidade, ela sentiu um calor intenso percorrendo suas pernas. Não era um simples calor do corpo, era como um fogo espiritual queimando aquilo que aprendia. Durante 15 anos ela havia vivido curvada pela artrite, limitada por dores constantes que a impediam de caminhar normalmente. Naquele momento, a doença desapareceu como se nunca tivesse existido. Ela se levantou, começou a andar, depois a dançar em alegria dentro do pequeno quarto onde morava, um espaço humilde que logo seria substituído por uma casa digna de alguém que descobriu ser filha do rei. E ainda havia algo mais profundo que ela desejava acima de qualquer riqueza. Seus filhos, com quem havia perdido contato durante anos, apareceram inesperadamente à sua porta naquela mesma semana. O orgulho que antes os mantinha distantes se dissolveu. Houve lágrimas, pedidos de perdão e abraços longos que restauraram laços quebrados pelo tempo. A mesa que antes permanecia vazia e silenciosa passou a ser preenchida com vozes, risadas e a presença dos netos correndo pela casa. Maria Helena não recebeu apenas dinheiro. Ela recebeu uma vida completamente renovada, uma troca de cinzas por uma coroa de alegria. Essa história é verdadeira, registrada não apenas na memória das pessoas, mas também nos arquivos do céu. E ela é contada porque existe uma promessa que ecoa sobre cada coração disposto a ouvir. O pai declarou que aquilo que foi feito na vida de Maria Helena pode se repetir na vida de cada filha que escutar, com fé, a mensagem enviada através do seu mensageiro. Pense por um momento. O poder daquele que criou as estrelas e as galáxias teria limites? Existe alguma dificuldade humana grande demais para quem sustenta o universo inteiro? Maria Helena estava em uma situação ainda mais profunda de dor e escassez, e hoje vive em paz e abundância. Esse mesmo rio de bênçãos continua fluindo e pode alcançar você. Provisões inesperadas, cura para o corpo cansado, reconciliação com alguém que se afastou, tudo isso já existe no campo invisível, aguardando o momento em que sua fé se tornará o ímã que atrai essas respostas. Permaneça firme nesta conexão, porque ainda existem verdades que precisam ser reveladas.
Há armadilhas escondidas que muitas vezes roubam o sustento de uma pessoa sem que ela perceba, e identificá-las pode impedir que o inimigo continue se alimentando silenciosamente daquilo que deveria pertencer a você. Maria Helena compreendeu que o que aconteceu não foi sorte nem coincidência. Foi o resultado de um selo espiritual. Ela percebeu que para receber algo que nunca havia experimentado antes, precisava agir de uma forma diferente do que havia feito durante toda a vida. Parou de se concentrar apenas nas dificuldades e começou a declarar esperança. Parou de olhar apenas para a carteira vazia e passou a olhar para os tesouros do céu. Agora algo semelhante começa a acontecer com você. Talvez neste momento, suas mãos estejam ficando mais quentes, como se uma energia estivesse circulando pelo seu corpo. Não é imaginação. É como um sinal simbólico de que as forças espirituais estão se movendo ao seu redor. Esse calor representa o fogo que dissolve bloqueios antigos e abre caminhos que estavam travados. Você pode até sentir uma leve pressão na nuca ou uma vibração nos pés, como se algo estivesse despertando dentro de você. Alegre-se ao perceber esses sinais, porque eles representam a interação entre o mundo espiritual e a realidade material. É como se o seu nome estivesse sendo escrito agora em uma ordem de provisão divina. Mensageiros encarregados de abrir caminhos financeiros já receberam instruções para encontrar o destino preparado para você. Porém, existe uma coisa importante a lembrar neste momento. A escuridão detesta quando alguém começa a despertar para a própria fé. Por isso, o inimigo tenta lançar pensamentos de dúvida, recordando erros antigos ou sugerindo que nada disso é possível. Não permita que essas vozes ocupem espaço dentro da sua mente. Permaneça firme. A mesma força que transformou a história de Maria Helena continua agindo, e aquilo que parece distante hoje pode se tornar a próxima página surpreendente da sua própria história. Tu não és o teu passado. As tuas quedas, os erros, as noites de lágrimas e as histórias difíceis não definem quem realmente és. Tu és a filha da vitória que o Pai decidiu levantar e restaurar hoje. Neste instante, o céu olha para ti não como alguém derrotada, mas como alguém resgatada para um novo começo. Por isso, não feches este vídeo agora. O véu entre o visível e o invisível está tão fino que quase poderia sentir o perfume do incenso subindo do altar celestial. Um único momento de distração poderia fazer-te perder a chave que abrirá uma porta inesperada de provisão e liberdade financeira antes mesmo que esta semana termine. Escuta com atenção, filha do meu coração, porque as palavras que agora estão prestes a ser pronunciadas são como uma espada destinada a cortar as correntes do estancamento que por tanto tempo te impediram de avançar. Enquanto o óleo da unção celestial começa simbolicamente a descer sobre a tua cabeça neste momento, preciso retirar a venda dos teus olhos. A escassez que enfrentaste não nasceu simplesmente de preguiça. Nem as dores que carregaste podem ser explicadas apenas pela lógica do corpo. Existe uma batalha invisível que muitas vezes passa despercebida. Há armadilhas silenciosas que o inimigo da tua paz tenta construir para manter o coração cansado e a esperança enfraquecida. Em certos momentos da tua caminhada, até mesmo dentro do teu círculo próximo, surgiram sentimentos ocultos de inveja. Pessoas que dividiram a mesa contigo, que sorriram diante de ti, mas em silêncio perguntaram por que continuas avançando, por que continuas sendo sustentada apesar das lutas. Essa energia negativa muitas vezes se levanta como um muro diante das orações. Mas hoje, esse muro começa a ruir. Não apenas a inveja alheia, mas também os pesos antigos que parecem atravessar gerações começam a perder força. Muitas vezes tu mesma percebeste um ciclo estranho. O dinheiro chega e logo desaparece. Algo quebra exatamente quando pensavas que finalmente conseguirias respirar com tranquilidade. Não parece apenas coincidência, parece uma sequência de obstáculos que insistem em repetir-se. Porém, hoje o céu declara que esse cerco pode ser quebrado. Aquele que guarda os exércitos celestiais anuncia que há cura, provisão e restauração reservadas para o teu caminho. Mas permanece atenta a esta mensagem. Não desvies o olhar agora, porque simbolicamente o anjo da provisão está à porta da tua casa, estendendo a mão para marcar um limite que o devorador não poderá ultrapassar novamente. Para que essa mudança se manifeste, o céu pede um gesto simples de fé e obediência. O mundo físico e o espiritual estão conectados de formas que muitas vezes a mente humana não consegue compreender completamente.
Este dispositivo que tens nas mãos parece apenas tecnologia, mas neste momento ele pode tornar-se também um canal para espalhar luz, esperança e fé. Durante muito tempo as redes foram usadas para espalhar medo, comparação e inveja, mas hoje podem ser usadas para declarar bênçãos, para estabelecer palavras de vida dentro da tua casa. Estou prestes a entregar-te simbolicamente as chaves que abrem portas de abundância, mas cada chave só gira quando é acompanhada por um movimento de fé. Não é apenas um pedido humano, mas um convite para que declares com coragem aquilo que acreditas no teu coração. Ao participares deste momento, estarás deixando registrado que escolhes a esperança, que aceitas caminhar sob a promessa de restauração. Este é o instante que separa aqueles que apenas assistem daqueles que decidem levantar-se e reclamar a sua coroa espiritual. Muitos desistem antes de ver a mudança. Voltam ao ciclo da preocupação diária e das lágrimas silenciosas na cozinha. Mas tu que permaneces até aqui, estás a um passo de testemunhar algo diferente. As janelas do céu podem abrir-se quando a fé encontra coragem. O tempo de viver apenas de pequenas migalhas não precisa continuar para quem reconhece que é filha de um rei. Por isso, não feches esta janela de luz neste momento. Permanece firme, porque aquilo que está sendo quebrado agora é um ciclo antigo de dor e limitação. O céu não deseja que regreses ao deserto quando a terra prometida já está diante de ti. Este é o momento do selo da fé. Move os teus dedos agora com a confiança de uma rainha e escreve nos comentários as palavras que simbolizam a tua decisão de acreditar. Declara com convicção: Amém. Reclamo o meu milagre. Porque quando a fé é proclamada com coragem, algo começa a mover-se tanto no coração humano quanto nos caminhos invisíveis que conduzem ao novo destino que te espera. Não escreva como quem envia uma mensagem qualquer. Escreva sentindo que cada letra é como um golpe poderoso quebrando as correntes que durante tanto tempo apertaram a sua vida. Cada palavra que você escreve carrega intenção, carrega fé, carrega autoridade. Quando você escreve esse Amém, não está apenas terminando uma frase. Você está abrindo uma porta espiritual. Está concedendo permissão para que minhas legiões atravessem os limites invisíveis que cercam sua realidade. Elas entram nas áreas onde você tem sofrido em silêncio, nas contas bancárias que pareciam condenadas à escassez, nos corredores frios dos hospitais, onde você ou alguém que você ama esperou respostas, e nos quartos silenciosos, onde seus filhos já dormiram, carregando confusões que você não conseguiu resolver sozinha. Depois disso, há um segundo passo que parece simples aos olhos do mundo, mas que no plano espiritual possui um significado muito maior. Ao se inscrever neste canal de luz, você não está apenas clicando em um botão de internet. Você está declarando algo diante do céu. Está registrando o seu nome na lista daqueles que decidiram permanecer de pé. Está dizendo com coragem: Aqui estou, Senhor, pronta para aprender, pronta para receber direção, pronta para caminhar no caminho que foi preparado para mim. Essa inscrição é como vestir um uniforme espiritual invisível, um símbolo de pertencimento a uma milícia celestial que não luta com armas comuns, mas com fé, sabedoria e autoridade divina. E existe ainda um terceiro ato que completa esse círculo de proteção. Compartilhar esta mensagem com 3 pessoas da sua própria família ou do seu círculo mais próximo não é apenas um gesto de divulgação, é um gesto de proteção. Quando você faz isso, algo se expande no plano invisível. O manto de proteção que foi colocado sobre você começa a se estender sobre aqueles que estão ligados ao seu sangue ou ao seu coração. É como se portas antigas, que permaneceram abertas por gerações, finalmente começassem a se fechar diante de qualquer sombra que tentasse entrar. Faça isso agora, enquanto estas palavras ainda ressoam dentro de você, porque existe um momento específico em que a energia da restauração se encontra no seu ponto mais alto. Sinta o que acontece quando você pressiona o botão de compartilhar. Imagine uma corrente elétrica suave de paz, saindo do centro do seu peito e se espalhando pelo ar da sua casa. As paredes parecem respirar de forma diferente. O ambiente muda, o ar se torna mais leve. Você está limpando aquilo que não podia ver, purificando a atmosfera do seu próprio lar. E enquanto isso acontece, algo também se move do outro lado. O inimigo que antes avançava com arrogância, agora começa a recuar. Ele se afasta não por um caminho, mas por muitos, porque reconheceu o selo que agora marca a sua vida. O selo de Miguel,
o protetor, aquele que levanta o escudo quando a batalha se aproxima. Isso não é apenas uma metáfora, é um decreto. Permaneça atento à minha voz, porque neste exato momento, a frequência do milagre que transformou a vida de Maria Helena está vibrando também dentro dos seus ouvidos, e aquilo que vem agora é a próxima chave da revelação. Prepare seu espírito, filha da luz, porque vou descrever o que começa a se manifestar na sua vida dentro das próximas 72 horas. Não estou falando de um tempo distante, não falo de meses ou de anos. Falo de um momento especial, o tempo de Deus, aquele instante em que acontecimentos que levariam anos se condensam em um único piscar de olhos. O Pai já deu a ordem para que as janelas do céu se abram exatamente sobre o lugar onde você está. Por isso, escute com atenção o que estou dizendo agora. Se você conseguir visualizar isso dentro da sua mente, se permitir que essa imagem se torne clara dentro do seu coração, então também poderá tocar essa realidade com suas próprias mãos. Antes que esta semana termine, uma notícia financeira chegará até você de uma forma que parecerá impossível. Não será uma queda de tristeza, mas de gratidão. Pode ser aquele pagamento que você acreditava ter sido perdido para sempre. Pode ser uma decisão legal que finalmente se resolve depois de tanto tempo parada. Ou talvez uma ideia inesperada que surgirá enquanto você descansa e que se transformará em algo valioso, algo que abrirá caminhos novos diante de você. Os recursos que faltavam para pagar aquela dívida que roubava o seu sono aparecerão por caminhos que você nunca imaginou. Você verá números mudando, verá portas se abrindo e sentirá que o peso da abundância começa a ocupar o lugar onde antes existia apenas o vazio da preocupação. Mas a restauração não ficará limitada ao dinheiro. Olhe para suas mãos por um instante. Observe com atenção aquele tremor leve, aquela dor nas articulações, aquela fraqueza que às vezes surge sem aviso. Tudo isso começará a desaparecer. Em menos de 3 dias, você perceberá uma vitalidade diferente, uma energia que talvez não sentia há muitos anos. Aquele órgão que tem preocupado os médicos, aquele aperto no peito que ninguém conseguiu explicar com clareza, começará a se dissolver sob o calor da presença divina. Seu corpo é um templo, e esse templo está sendo purificado. Você se levantará pela manhã com leveza, com uma mente clara, com uma sensação de direção que permitirá conduzir sua própria vida com sabedoria. Permaneça conectado a estas palavras, porque em poucos instantes será revelado o segredo escondido no seu próprio sangue. Um linhagem que foi ocultado para que você acreditasse que era menor do que realmente é. E se você se afastar agora, talvez nunca descubra a verdade sobre quem realmente é. Aquilo que você sente neste momento, essa pressão que começa a desaparecer da sua garganta, é o sinal de confirmação. O espírito está usando o próprio corpo para mostrar que algo está mudando. A ansiedade que apareceu no início desta mensagem está se transformando em uma chama silenciosa que percorre sua coluna. Isso é a mudança de frequência. Você está deixando para trás a vibração da vítima e está entrando na vibração da vencedora. E enquanto você permanece aqui, algo extraordinário está acontecendo no plano invisível dentro da sua própria casa. No silêncio da sua sala, no espaço tranquilo do seu quarto, há anjos trabalhando. Eles estão reorganizando aquilo que estava desordenado, removendo o peso do passado e trazendo cofres de provisão que estavam preparados para você muito antes deste momento chegar. Não te assustes se, em algum momento desta noite, ouvires um leve estalo dentro da tua casa ou sentires uma brisa suave passando pelo ambiente, mesmo com as janelas fechadas. Não é motivo de medo, é apenas um sinal silencioso de que algo maior começou a ocupar o território espiritual do teu lar. Aquilo que foi anunciado desde o início está chegando ao seu ponto decisivo. A contagem regressiva divina se aproxima do momento zero, e nos próximos instantes, uma compreensão profunda sobre tua família e sobre a história do teu próprio sangue começará a se revelar diante de ti. Quando isso acontecer, talvez teu coração bata mais forte, porque finalmente entenderás muitas dores que carregaste durante tanto tempo. Entenderás porque tantas lutas surgiram em tua caminhada, porque tantas vezes parecias avançar apenas para encontrar novos obstáculos. A verdade é que não era fraqueza tua, nem acaso do destino. Havia temor nas sombras, temor da mulher em que tu estás te transformando neste exato momento. Aqueles que caminham na escuridão sempre reconheceram que dentro de ti existe uma força que ameaça o domínio deles.
Por isso, tentaram atrasar teu despertar. Porque quando uma mulher descobre quem realmente é, torna-se impossível de deter. Hoje essa verdade começa a ganhar forma. Aquilo que antes era apenas potencial dentro de ti, começa a se manifestar como realidade. Por isso, permanece atenta, não te distraías agora. Este momento é delicado como um véu muito fino que separa o invisível do visível. É como se quase pudesses sentir o perfume do incenso subindo de um altar celestial. Um único instante de distração poderia fazer-te perder a mensagem que abrirá diante de ti a porta de uma liberdade que esperou gerações para chegar. Escuta com o coração aberto, filha preciosa. Existe um segredo que esteve guardado por muito tempo nas páginas invisíveis da história espiritual da tua família. Tu não és apenas mais uma mulher que nasceu em meio a dificuldades e desafios. Não és fruto de um acaso perdido no tempo. Existe em teu sangue uma herança muito mais antiga e profunda. Tu és portadora de um linhagem especial, uma descendência de mulheres fortes, guerreiras silenciosas que, ao longo das gerações, mantiveram viva uma chama que muitos tentaram apagar. Durante anos fizeram-te acreditar que eras apenas o último elo de uma sequência de fracassos familiares. Talvez tenhas ouvido histórias de dificuldades repetidas, de sonhos interrompidos, de caminhos que pareciam sempre terminar da mesma maneira. Mas essa narrativa não era a verdade completa. Na realidade, tu és o primeiro elo de uma nova cadeia de glória que começa justamente agora. O inimigo tentou esconder a dignidade do teu sangue atrás de camadas de escassez, vergonha e humilhação, esperando que jamais descobrisses quem realmente és. Porém, chegou o momento em que essa lembrança precisa ser restaurada. Dentro do teu DNA espiritual estão gravadas as vitórias de mulheres que vieram antes de ti, ancestras que oraram, lutaram e resistiram para que um dia tu pudesses continuar aquilo que elas começaram. Cada lágrima que derramaste, cada traição que suportaste, cada dificuldade financeira ou emocional que enfrentaste não foi em vão. Tudo isso foi parte de um treinamento silencioso, preparando teu coração e tua força para sustentar algo muito maior que está a caminho. Tu não és vítima de um destino cruel. Tu és soberana da tua própria história sob a autoridade do Altíssimo. E quando uma mulher assume essa posição, algo muda em toda a sua árvore familiar. Ouve bem isto. Tua família não está condenada a repetir antigos ciclos. Aquele filho que às vezes te preocupa, aquela neta que parece distante ou perdida, todos eles estão incluídos no mesmo decreto de restauração que agora envolve tua vida. No momento em que abriste teu coração para esta mensagem, uma proteção começou a se estender sobre toda a tua linhagem. É como se as raízes da tua família estivessem sendo lavadas por uma água viva que traz cura e renovação. A escassez que marcou algumas gerações não precisa continuar. A enfermidade que assustava teus pensamentos não precisa ser a herança de teus filhos. Há um novo caminho sendo preparado. Permanece firme, porque neste instante algo importante também está sendo revelado. Talvez já tenha sentido em algum momento que, apesar de todas as tuas orações, jejuns e esforços para proteger aqueles que amas, existia uma espécie de barreira invisível, impedindo certas bênçãos de chegar completamente até ti. Aquela sensação de quase alcançar algo e de repente tudo parar. Hoje esse mistério começa a ser compreendido. Existe sim uma influência silenciosa, tentando interferir nos caminhos da tua vida. Uma espécie de armadilha espiritual construída com cuidado para confundir teus passos e roubar tua tranquilidade. Não foi simples coincidência nem erro do destino. Foi um cerco planejado. E muitas vezes, essa influência não vem de lugares distantes, mas de pessoas que estiveram próximas o suficiente para conhecer tua casa, sentar à tua mesa e compartilhar palavras aparentemente doces. Há sorrisos que escondem sentimentos amargos. Há presenças que parecem gentis, mas carregam dentro de si a inquietação da inveja. Isso acontece porque pessoas de luz frequentemente despertam reações em quem ainda vive preso à própria sombra. Tu, sendo uma mulher que protege, que cuida, que ama profundamente a própria família, acabaste atraindo ao teu redor pessoas que não conseguem brilhar com a mesma intensidade. E quando alguém não suporta a própria escuridão, às vezes tenta apagar a luz de quem está perto. Mas agora a verdade começa a surgir. E quando a verdade se levanta, nenhuma sombra consegue permanecer escondida por muito tempo. Alguma vez sentiste um arrepio repentino ao entrar em um lugar,
como se o ar ficasse mais pesado de repente ou aquela pressão estranha nos ombros logo depois de conversar com alguém que sempre afirma estar preocupado contigo. Essa sensação não surge do nada. Muitas vezes é o peso invisível das intenções escondidas que certas pessoas carregam dentro das palavras aparentemente gentis. Elas falam com doçura, demonstram interesse, perguntam sobre tua vida, mas por trás do sorriso existe um desejo silencioso de te ver tropeçar para que possam se sentir maiores diante da tua queda. Esse inimigo invisível nem sempre se apresenta como alguém que te odeia claramente. Às vezes é alguém que diz gostar de ti, mas apenas até certo ponto. Alguém que convive contigo enquanto tua vida permanece limitada, porque o teu crescimento revela para essa pessoa a própria estagnação que ela tenta esconder. Por isso é importante que prestes atenção ao que estás ouvindo agora, porque existe um momento decisivo acontecendo no campo espiritual ao teu redor. É como se uma porta estivesse entreaberta diante da tua vida, esperando que compreendas aquilo que precisa ser revelado para impedir que forças negativas continuem agindo em silêncio contra a tua paz e tua prosperidade. Muitas vezes as ameaças que enfrentamos não aparecem apenas através de pessoas, mas através de padrões antigos que parecem repetir-se geração após geração dentro de uma família. Talvez já tenhas percebido que quando finalmente consegues organizar tuas finanças ou guardar algum dinheiro com esforço, surge de repente um gasto inesperado, um problema de saúde, um objeto importante que quebra, ou uma dívida que parecia inexistente aparece sem aviso. Esses ciclos de escassez parecem seguir um roteiro repetido ao longo do tempo, como se uma força invisível tentasse manter tua mente ocupada apenas com preocupações imediatas. Quando alguém vive constantemente pensando apenas em como sobreviver ao dia seguinte, perde a energia necessária para buscar o banquete de oportunidades que a vida também prepara. Assim, pouco a pouco, a paz do descanso desaparece e até os momentos simples de alegria começam a ser substituídos por pensamentos de preocupação. É dessa forma silenciosa que muitos se sentem como se estivessem sendo roubados sem perceber, não apenas no dinheiro, mas também na tranquilidade do coração e na esperança de dias melhores. Por isso agora é importante levantar a guarda da consciência. O ambiente espiritual ao redor de cada pessoa muda quando ela decide não permanecer mais na ignorância das próprias batalhas. Se alguém escolhe simplesmente ignorar esses sinais e continuar caminhando sem discernimento, acaba permitindo que as mesmas armadilhas continuem se repetindo. Porém, quando a mente desperta e decide observar com clareza, algo diferente começa a acontecer. As forças que antes pareciam agir escondidas perdem espaço diante da luz da consciência. O inimigo da tua paz prefere que penses que tudo isso é apenas coincidência, porque sabe que quando alguém decide permanecer atento até o fim da revelação, encontra também a força necessária para vestir uma proteção interior que nenhuma inveja consegue atravessar. Essa proteção não é feita de medo, mas de fé, de consciência e de decisão. É como uma armadura invisível que protege tua vida, tua família, tua saúde e aquilo que sustenta teu lar. Quando essa armadura espiritual é ativada, as palavras carregadas de inveja perdem o poder de ferir, e os olhares que desejavam tua queda já não encontram caminho para se aproximar. Nesse instante, o céu parece responder com uma presença de proteção que corta os fios invisíveis de traição e de desânimo que antes tentavam cercar tua vida. Porém, existe também um gesto importante que simboliza essa decisão de permanecer firme. O mundo espiritual responde não apenas a desejos vagos, mas a declarações conscientes e atitudes claras. É como assinar um pacto com a própria luz, afirmando que não aceitarás mais viver sob a sombra da escassez ou da dúvida. Quando alguém declara com convicção que está sob proteção divina, essa afirmação se torna um muro simbólico ao redor da própria vida. Cada palavra pronunciada com fé se transforma em uma pedra colocada nessa muralha de defesa que protege teus filhos, tua saúde e tudo aquilo que faz parte do teu caminho. A partir desse momento, tua jornada deixa de ser solitária, porque a proteção espiritual acompanha aqueles que caminham com consciência e coragem. E assim, passo a passo, aquilo que antes parecia um ciclo inevitável começa a se dissolver, abrindo espaço para uma nova fase onde a paz, a prosperidade e a segurança voltam a ocupar o lugar que sempre lhes pertenceu em tua vida.
Cada vez que una nueva bendición sea pronunciada en los cielos, tú serás la primera en sentir su eco tocar tu vida. No es simplemente un gesto en una pantalla, ni un acto vacío en el mundo digital. Es un símbolo profundo de alineación con la energía de la vida, una forma de afirmar que eliges caminar con la luz y no perderte en la confusión del ruido que muchas veces domina el camino humano. Cuando decides participar conscientemente en este momento, cuando presionas esos botones con intención, algo dentro de ti reconoce que estás declarando tu derecho a vivir con plenitud. Hazlo ahora, porque la energía de la justicia divina se mueve como un río poderoso que no puede ser detenido. Siente cómo, al hacerlo, una corriente de calma recorre tu columna vertebral y se expande por todo tu cuerpo, como si una carga antigua comenzara a disolverse lentamente. Estás reclamando tu derecho natural a la alegría, a la salud y a la prosperidad en todas las áreas de tu existencia. Aquellos que alguna vez te observaron con una sonrisa falsa, escondiendo veneno detrás de sus palabras, comienzan a retroceder ante el resplandor de una fe que ya no puede ser apagada. Has dejado de ser alguien vulnerable para convertirte en una mujer firme, una guerrera consciente que camina bajo la protección de las fuerzas del bien representadas por el príncipe Miguel. Mantente en esta conexión interior, porque lo que está por revelarse es un regalo de sanación que se acerca silenciosamente, y lo que recibirás será como una frecuencia nueva que reorganiza tu realidad, atrayendo hacia ti oportunidades, recursos y abundancia con una naturalidad que antes parecía imposible. Hija mía, mientras sellas este momento con tu intención, visualiza ese rostro, esa situación o ese lugar donde alguna vez sentiste que te arrebataron la paz. Obsérvalo sin odio, pero con la serenidad de quien entiende que ese episodio ya no tiene poder sobre su vida. La trampa ha quedado al descubierto y aquello que intentó atraparte terminó cayendo en su propio vacío. La medicina espiritual que ahora desciende no solo te protegerá a ti, sino que se expandirá como un bálsamo invisible por las paredes de tu hogar, purificando el ambiente que respira tu familia, bendiciendo cada rincón donde caminan tus hijos y tus nietos, y transformando el suelo que pisas en un territorio de paz. Has pasado por pruebas difíciles, has atravesado el fuego del dolor, y aún así has salido más fuerte, más clara, más auténtica, como el oro que brilla después de ser purificado. Por esa razón se te concede ahora este esquema de victoria. La envidia de otros ya no será una amenaza, sino el fertilizante silencioso de tu crecimiento. Cuanto más intenten detenerte, más fuerza tomará el viento que te eleva. No temas a las sombras que antes parecían invisibles, porque ahora tienes una visión más amplia que te permite reconocer lo que antes pasaba desapercibido. Estás bajo un escudo de protección, donde solo existe espacio para el triunfo, y mientras mantengas tu atención en la voz de la verdad, entrarás en una etapa de restauración profunda. Si abandonas esta frecuencia de confianza y claridad, el regalo que estaba preparado para ti podría disiparse como niebla antes de tocar tu vida. Por eso permanece presente, con el corazón abierto, hija mía. Recibe ahora el aliento simbólico de las legiones de luz que se acercan a este instante de quietud. La oscuridad ha sido expuesta y los hilos invisibles de la envidia han sido cortados. Permite que tu mente se libere por un momento de todo ruido cotidiano, porque estás entrando en el punto más sagrado de este mensaje, el instante donde las promesas comienzan a tomar forma concreta en tu realidad diaria. Aquello que antes parecía distante empieza a convertirse en oportunidades, en bienestar, en recursos, en abrazos sinceros. El Padre ha decretado que la abundancia fluya hacia tu vida como una lluvia dorada que no se agota. No es una pequeña gota, es una corriente generosa que está a punto de superar los límites de lo que imaginabas posible. Escucha con atención la melodía silenciosa de la abundancia que se acerca a tu vida en los próximos días. Imagina con la confianza de quien ya lo ha recibido el momento en que revisas tu cuenta o cuando llega una noticia inesperada que trae alivio y sorpresa. El cielo conoce cada sacrificio que has hecho, cada vez que contaste monedas para que alcanzaran para todos antes que para ti. Pero ese ciclo comienza a cerrarse hoy. Veo una apertura de provisión, una solución que parecía perdida regresando, una situación financiera resolviéndose de una forma que antes parecía imposible. Las ventanas del cielo, de las que hablaban los antiguos, no son solo poesía,
representan momentos reales donde nuevas oportunidades se abren con precisión en la vida de quienes perseveran. Siente simbólicamente el peso de la abundancia llegando a tus manos, la tranquilidad de saber que aquellas deudas o preocupaciones que te quitaban el sueño empiezan a disolverse con el tiempo. Sin embargo, el milagro más grande no es solo material, también ocurre dentro de ti. Tú que has cargado tantas responsabilidades sobre tus hombros hasta sentir el peso del mundo, escucha ahora, en este mismo instante, cómo una nueva fuerza comienza a levantarte desde dentro, recordándote que tu historia todavía guarda capítulos llenos de luz, descanso e esperança. O dom de cura começa agora a penetrar profundamente em cada célula do teu corpo. Permite-te sentir esse calor intenso, como o brilho de um sol ao meio-dia, que nasce na base da tua nuca e percorre lentamente cada vértebra da tua coluna. É como se um óleo sagrado estivesse sendo derramado sobre ti, uma unção que suaviza tuas articulações, dissolve os cristais invisíveis da dor e começa a restaurar os tecidos que o tempo, o cansaço e o peso das preocupações tentaram enfraquecer ao longo dos anos. Aquele nó apertado que sentias na garganta, aquele peso silencioso no peito que muitas vezes não te permitia respirar profundamente, começa agora a se desfazer. Aos poucos sentirás o corpo mais leve, como se um fardo antigo estivesse sendo retirado dos teus ombros. Levantar-te, ás da cadeira com uma leveza que talvez não sentias desde a juventude. Teus olhos perceberão o mundo com mais nitidez. Tua mente se libertará da névoa da preocupação constante e teu coração começará a bater no ritmo tranquilo de quem reconhece que a vitória já está em movimento. Permanece neste momento de luz e não desvia a atenção, porque algo importante está sendo selado agora no mundo invisível. É como se o mensageiro da tua provisão estivesse escrevendo o teu nome no livro dos testemunhos, registrando a história da restauração que começa a florescer diante de ti. Se abandonares agora este momento, a frequência dessa transformação pode enfraquecer pela própria dúvida. Por isso permanece firme, recebendo cada palavra como um bálsamo que desce sobre o teu espírito. Agora deixa que esta voz também toque as feridas profundas da tua maternidade. Eu falo especialmente contigo, mãe, que tantas vezes transformou lágrimas silenciosas em orações. Tu que carregas no coração a preocupação por um filho que parece ter se perdido nos caminhos difíceis do mundo ou que se afastou, tornando-se frio ou distante. Tu que suspiras em silêncio por uma neta que ainda procura o seu rumo, ou por um filho que não responde às tuas mensagens e parece ter esquecido o calor do lar. Escuta com atenção. Nenhuma lágrima derramada por amor foi perdida. Cada uma delas caiu como semente em solo invisível e agora começa a germinar em um milagre de restauração familiar. O Pai revelou que um reencontro está sendo preparado. Um momento que fará tremer as estruturas da tua casa. Aquele filho que se afastou, que parecia não ouvir mais a tua voz, está começando a sentir um despertar dentro da própria consciência. Não é punição, é o toque silencioso da graça que o rodeia e o lembra do cheiro da tua cozinha, do calor dos teus abraços e da verdade das palavras que tantas vezes lhe disseste. Antes que este ciclo da lua se complete, poderás ver esse filho atravessando novamente a tua porta. Ele chegará com o coração quebrantado e haverá um perdão que talvez não precise de palavras. Um abraço será suficiente para soldar aquilo que anos de distância haviam quebrado. A tua mesa não permanecerá vazia para sempre. Um banquete de reconciliação está sendo preparado e nele o inimigo não terá lugar. Recorda quem tu és. És a guardiã espiritual do teu lar, a mulher cuja fé sustenta gerações. A autoridade espiritual que repousa sobre o teu linhagem não é pequena. Nada do que saiu do teu ventre foi esquecido ou perdido. Há uma proteção invisível como um círculo de fogo envolvendo cada um dos teus descendentes. Tu que muitas vezes te sentiste sozinha na batalha de criar, sustentar e proteger a tua família, recebe agora este abraço espiritual que te fortalece. Não precisas continuar lutando apenas com as tuas próprias forças. Existe uma espada erguida contra toda influência de divisão, rebeldia ou confusão que tentou roubar a paz da tua casa. Descansa no fato de que teus filhos estão sendo alcançados pela graça divina. Verás transformação, verás cura, e verás o dia em que eles próprios reconhecerão o amor que nunca desistiu deles. Os anos que virão não serão anos de solidão, mas de honra. Teus netos olharão para ti com respeito e gratidão,
e teu nome será lembrado como o da mulher que mudou o destino da família através da fé e da perseverança. Permanece neste momento de revelação, porque algo ainda mais profundo precisa ser compreendido. Durante muito tempo disseram-te que eras apenas uma mulher comum, que tua origem era simples e que teu destino seria apenas lutar sem descanso. Mas essa história nunca foi toda a verdade. Há uma herança espiritual mais profunda correndo nas tuas veias. Uma herança de coragem, de fé e de liderança que atravessa gerações. Tu não és apenas fruto das circunstâncias que viveste. Carregas dentro de ti a força de mulheres que, antes de ti, levantaram famílias, sustentaram comunidades e mantiveram viva a chama da esperança quando tudo parecia perdido. Essa é a verdadeira linhagem que agora começa a despertar dentro de ti, lembrando-te que foste chamada não para viver pequena, mas para caminhar com dignidade, luz e autoridade espiritual sobre tudo aquilo que pertence à tua história. Tu és uma herdeira legítima de riquezas que não pertencem apenas ao mundo material, mas também aos tesouros espirituais que foram guardados sob custódia celestial durante muito tempo, aguardando o instante em que finalmente despertarias para a verdade sobre quem realmente és. A tua família não é resultado de um simples acaso geográfico, nem de coincidências da história. Existe uma linhagem que corre através de ti, uma estirpe de guerreiros espirituais que foram escolhidos para levar luz precisamente nos períodos em que a escuridão parecia dominar. O inimigo atacou-te com tanta intensidade, feriu-te nas finanças, tentou desgastar a tua saúde e enfraquecer o teu ânimo porque conhecia o valor do teu linhagem. Ele temia o dia em que perceberias que dentro de ti existe a autoridade de declarar e ver a realidade responder à tua voz. Esse dia chegou agora. Ao reconheceres a tua origem divina, rompes o antigo contrato invisível que te obrigava a viver como alguém que mendiga oportunidades e aceita apenas pequenas migalhas do destino. Já não precisas implorar por aquilo que te pertence. Agora levantas a cabeça e reclamas a tua herança, porque o ouro e a prata pertencem ao Pai, e tu és filha herdeira dessa abundância. Hoje recebes simbolicamente as chaves das câmaras que durante tanto tempo permaneceram fechadas pela inveja ou pela incredulidade de outros. Percebe como a tua postura interior começa a mudar, como o teu queixo se ergue com dignidade e como uma coroa invisível de fogo parece repousar sobre a tua cabeça. Tu és uma embaixadora do reino na terra. Onde os teus passos chegarem, a bênção encontrará espaço para florescer. Aquilo que as tuas mãos tocarem terá a possibilidade de prosperar, porque o propósito que carregas dentro de ti não é pequeno nem insignificante. Existe também um segredo antigo ligado ao teu sangue. Tu és aquela que interrompe ciclos antigos. És a escolhida dentro da tua geração para quebrar correntes de pobreza, de enfermidade e de desamor que talvez tenham atravessado a história da tua família durante muito tempo. As decisões que tomares hoje podem ecoar para além da tua própria vida, alcançando até 7 gerações futuras da tua descendência. Tu não és uma vítima perdida nas circunstâncias do destino. Tu és a arquiteta de um novo capítulo de honra e glória para o teu sobrenome. Por isso, mantém o teu ouvido atento, porque estamos muito próximos de revelar o último presente de proteção. Uma frequência espiritual destinada a selar tudo aquilo que foi declarado, para que nenhuma força de escassez ou negatividade possa novamente enfrentar-te com autoridade. Chegou o momento, amada filha. O céu parece silenciar-se para que possas receber o selo de proteção associado às legiões celestiais. Não se trata de um objeto físico que possas segurar nas mãos. É uma vibração espiritual que agora será impressa no teu espírito como um sinal de cuidado e fortalecimento. É uma medicina que não se bebe nem se toca, mas que se percebe no interior. Por um instante, fecha os olhos e imagina uma luz intensa de cor azul safira descendo do centro do universo e envolvendo todo o teu ser como um casulo luminoso e impenetrável. Essa luz representa a essência da proteção divina, a armadura espiritual que se coloca ao teu redor. A partir deste momento, ela funcionará como um filtro invisível. Tudo o que é bom, toda prosperidade, todo amor verdadeiro e toda saúde poderão aproximar-se de ti com facilidade, atraídos pela nova vibração que começa a nascer dentro de ti. Mas tudo aquilo que carrega enveja, maledicência, intriga ou carência baterá contra esse escudo
e não encontrará caminho para penetrar na tua vida. Não voltará como maldição, mas como uma lição de justiça que cada um terá de compreender. Tu estás protegida. O dom da cura já começou a restaurar aquilo que precisava de equilíbrio dentro de ti, e o dom da proteção manterá essa restauração preservada. Em menos de 72 horas, sinais concretos poderão surgir de maneira tão clara que a emoção poderá transbordar em lágrimas de alegria. Poderás perceber mudanças na provisão financeira, na reconciliação de afetos ou na força renovada do teu corpo. Para que essa chama permaneça viva e para que o selo não enfraqueça diante das distrações do mundo, existe ainda um passo final de confiança que precisas dar. O Pai preparou uma continuação desta revelação, uma orientação que te ajudará a compreender como utilizar com sabedoria a abundância que começa a aproximar-se da tua vida. Não deixes que o impulso de fé se interrompa agora. O fluxo da bênção precisa permanecer em movimento. Segue adiante, abre o coração para as próximas instruções e continua o caminho que se abre diante de ti. Recebe esta bênção final. Que o Deus de toda glória te fortaleça, te guarde e faça resplandecer a sua presença sobre o teu caminho. Que a paz que ultrapassa toda a compreensão humana proteja o teu coração e os teus pensamentos neste dia que marca a tua libertação. O céu inteiro parece escutar a tua resposta, porque o teu simples gesto de aceitação desperta uma alegria profunda nas legiões espirituais que acompanham o teu destino. Ao escolher reivindicar aquilo que sempre te pertenceu por direito, libertaste uma força de renovação que agora começa a encher o teu lar. Sente o ar ao teu redor tornar-se mais intenso, como se estivesse carregado de uma energia sagrada. É a presença da glória começando a repousar sobre a tua casa e sobre o novo caminho que se abre diante de ti. Não te movas agora. Permanece exatamente onde estás e não permitas que nenhum único pensamento de dúvida invada este instante, porque aquilo que está prestes a ser revelado é um dos segredos mais profundos do reino, a chave que abre cofres espirituais que permaneceram fechados durante gerações inteiras dentro da tua linhagem. Este é um conhecimento que durante muito tempo foi esquecido ou escondido, uma verdade que o inimigo tentou apagar da memória da humanidade para manter as pessoas vivendo como se fossem pobres espiritualmente quando, na realidade, nasceram herdeiras de um reino muito maior. Escuta com atenção. Tu não estás implorando um favor a um Deus distante e inacessível. Estás reclamando aquilo que já faz parte da tua herança como filha do Pai Celestial. Existe uma lei espiritual antiga, conhecida como a lei da ressonância do linhagem real. Ela afirma que tua essência não é apenas física ou biológica. Dentro de ti existe também uma identidade espiritual que carrega a autoridade. O teu próprio ser contém uma assinatura que te conecta diretamente com o céu. Quando pronuncias uma palavra de fé, quando dizes amém com convicção verdadeira, algo se ativa dentro de ti como se fosse um código invisível gravado na tua própria essência. Esse código desperta uma resposta no universo espiritual, alinhando circunstâncias para que aquilo que foi tirado de ti seja restaurado. O Pai já declarou que o tempo devorado pelas dificuldades, pelos anos de dor, pelas fases de escassez e de confusão, não ficará perdido para sempre. Aquilo que parecia ter sido consumido será recomposto de forma surpreendente. Neste momento, algo simbólico acontece no mundo invisível. O clamor da tua história já não sobe como um grito de sofrimento, mas como um pedido de justiça diante do trono celestial. Por isso, permanece atenta, porque a providência que estava sendo preparada começa a se mover. É como se um mensageiro espiritual estivesse marcando tua casa com um sinal invisível de proteção e provisão. Agora amplia tua visão por um instante e imagina aquilo que está por vir. À tua frente existem dias que carregam possibilidades inesperadas. Vejo oportunidades chegando de formas simples, talvez através de uma mensagem, uma chamada telefônica ou um encontro que parecia comum, mas que traz uma mudança decisiva para a tua história. Aquilo que antes parecia bloqueado começa a se mover. Vejo também respostas surgindo em áreas onde antes havia preocupação. Situações que traziam medo ou incerteza começam a mostrar sinais de restauração. Resultados que antes pareciam impossíveis começam a revelar caminhos de cura e equilíbrio. Aquilo que parecia pesado se transforma em alívio. E quanto às finanças que tantas vezes trouxeram ansiedade, também ali começam a surgir mudanças.
o fluxo de recursos deixa de parecer um peso e passa a tornar-se uma ferramenta através da qual novas oportunidades são construídas, não apenas para resolver necessidades presentes, mas também para permitir que tu te tornes canal de bênção para aqueles que virão depois de ti. Para ti, mãe, que muitas vezes chorou em silêncio dentro do próprio quarto, chega também um momento de consolo. As noites em que o cansaço parecia maior que a esperança não passaram despercebidas no céu. Cada oração sussurrada, cada lágrima que caiu quando ninguém via, tudo isso foi ouvido. Agora a sensação de solidão começa a se dissipar lentamente, como se uma brisa suave trouxesse de volta a certeza de que não estava sozinha. A preocupação constante pelo futuro dos teus filhos começa a ser substituída por uma confiança mais profunda. Aos poucos, tu verás mudanças acontecendo, amadurecimento surgindo, caminhos sendo corrigidos. Haverá momentos em que olharás para trás e perceberás que aquilo que parecia um deserto se transformou em terreno fértil. Não permitas que distrações roubem tua atenção agora, porque este momento simboliza um ponto de virada interior. O que começa dentro de ti precisa ser protegido. Mantém viva essa chama de esperança enquanto atravessas os próximos dias. Estamos chegando ao momento final deste encontro simbólico. Prepara teu coração para uma oração de libertação e renovação interior. Uma oração destinada a quebrar ciclos antigos e abrir espaço para uma nova etapa de vida. Mas antes de pronunciar essas palavras, faz um gesto simples que representa tua decisão de compartilhar luz com outros. Se conheces pessoas que também estão passando por momentos difíceis, envia esta mensagem para elas. Ao fazer isso, crias uma corrente de apoio e fé que fortalece não apenas a ti, mas também aqueles que caminham ao teu lado. A união de pessoas que escolhem acreditar gera um campo de esperança muito mais forte do que qualquer força de desânimo. Agora levanta tuas mãos por um instante, mesmo que discretamente. Respira fundo e permite que tua mente se acalme. Declaro neste momento que toda a cadeia de medo, escassez ou divisão comece a perder força sobre tua vida. Declaro que novos caminhos de provisão, saúde e reconciliação se abram diante de ti. Que tudo aquilo que tentou limitar teu destino se dissolva e que a paz comece a ocupar o espaço onde antes existia apenas preocupação. Porque quando a fé desperta dentro de uma alma, portas que pareciam fechadas começam lentamente a se abrir. Eu decreto neste instante que todas as portas de bronze que estavam fechadas diante de você começam a se quebrar e que os ferrolhos de ferro que pareciam impossíveis de mover se desfazem como pó diante da autoridade do céu. Filha amada, receba esta palavra com todo o seu coração. Você está sendo libertada, está sendo restaurada e está sendo abençoada até que a bênção transborde em sua vida. Permita-se sentir no silêncio do seu espírito o som das correntes caindo no chão como metal que se parte. Um som que talvez seus ouvidos físicos não escutem, mas que sua alma reconhece imediatamente. Algo que estava prendendo seus passos foi quebrado agora. Permaneça atenta à minha voz, porque aquilo que vem a seguir é a revelação final que forma a ponte para a nova etapa da sua vida. Se você se afastar agora, se interromper este momento antes de receber a instrução completa, o selo espiritual poderá permanecer incompleto, e aquilo que já começou a se mover poderá ficar parado exatamente no limiar da manifestação. Filha do meu coração, a porta já foi aberta e a mesa já está preparada diante de você. Mas compreenda que este não é o fim da jornada, é apenas o início do caminho que conduzirá sua vida para um novo tempo de glória e provisão. O Pai preparou uma continuação, uma orientação essencial que revelará como manter essa frequência de abundância ativa em sua vida, para que o milagre não seja apenas um momento isolado, mas uma fonte constante dentro da sua casa. Existe um segredo sobre o óleo da provisão, uma chave espiritual que você precisa conhecer para que sua bolsa nunca mais esteja vazia e para que a paz financeira permaneça como uma presença constante em seu lar. Com a mesma fé que trouxe você até este momento, atravesse agora o próximo passo que está diante dos seus olhos. Não encare isso como uma simples sugestão, mas como a continuação do mapa que conduz à liberdade completa. Faça isso agora, não deixe para depois, porque o espírito da procrastinação muitas vezes é o último obstáculo que tenta impedir alguém de receber a coroa que já lhe pertence. Caminhe em direção à luz com confiança, pois eu sigo adiante de você, abrindo o caminho. Filha querida,
Mantenha-se firme neste instante, pois o ar que envolve sua vida agora carrega algo diferente. É como se o sopro das cortes celestiais tivesse descido para cercar sua história neste momento exato. Escute com o coração o movimento das asas que ecoam ao seu redor, não como um som de batalha, mas como o ritmo poderoso da vitória que anuncia sua libertação. Chegamos ao ponto culminante da manifestação. Não estamos mais falando apenas de promessas ou de esperanças distantes. Estamos falando de algo real, de algo que seus olhos, cansados de tantas lágrimas, estão prestes a testemunhar. O Pai já pronunciou a ordem. O selo real foi colocado e as reservas do tesouro eterno começaram a se abrir sobre a sua vida. Olhe com os olhos do Espírito, porque aquilo que no plano da luz já está sendo preparado será tocado por suas próprias mãos em pouco tempo. Vejo as janelas do céu se abrindo sobre sua casa, não como uma chuva tímida, mas como uma corrente abundante que desce como ouro líquido, preenchendo cada espaço da sua vida com provisão. O milagre financeiro pelo qual você clamou não será algo passageiro, não será uma moeda que desaparece rapidamente, mas uma fonte que brota continuamente. Observe espiritualmente o que está acontecendo agora. Nas dimensões invisíveis, mensageiros da provisão estão apagando seu nome dos registros de dívida. Documentos que pareciam pesar sobre sua vida como pedras estão sendo consumidos por uma chama azul que não deixa vestígios. Aqueles contratos que causavam preocupação, aquelas contas que apertavam seu peito, tudo isso está sendo transformado pela justiça divina. E quero que você imagine com fé o momento que pode chegar muito em breve, talvez ao verificar sua conta bancária, talvez ao abrir um lugar que antes parecia vazio e encontrar algo que não tem explicação humana, uma transferência inesperada, um pagamento que estava bloqueado e finalmente é liberado, uma herança esquecida que surge, ou uma compensação que parecia perdida nos caminhos da burocracia, mas que retorna multiplicada. O Pai conhece cada noite em que você contou moedas para garantir o pão e as necessidades da casa. Ele conhece cada preocupação silenciosa e cada oração feita em meio ao cansaço. Por isso o decreto não é apenas de sobrevivência, mas de abundância plena. Você terá recursos não apenas para resolver aquilo que hoje parece pesado, mas para construir um futuro diferente. Haverá provisão para comprar o lugar onde sua família viverá com paz, para encher sua mesa com alimentos que trazem alegria e para que você seja alguém que ajuda outros em vez de viver dependendo de ajuda. Sinta em seu espírito essa abundância como justiça restaurada, porque aquilo que os anos difíceis levaram começa agora a ser devolvido. O céu está restaurando aquilo que foi perdido e a nova estação da sua vida começa exatamente agora. Hoje, filha minha, até mesmo aquilo que parece apenas números em uma tela se transforma em um altar de provisão. Sua conta bancária, seja no México, na Colômbia, na Argentina ou em qualquer canto desta terra querida, torna-se neste instante um lugar onde a abundância pode começar a se manifestar. Os céus estão abertos sobre você e uma chuva simbólica de ouro começa a cair sobre a sua fé. Cada gota dessa chuva representa uma dívida sendo cancelada. Cada raio dessa luz representa um problema financeiro que começa a perder força e desaparecer. O medo constante do cobrador que tantas noites roubou o seu descanso não terá mais domínio sobre o seu coração. A partir de agora, você aprenderá a dormir com a paz de uma rainha que sabe que sua segurança não depende apenas do que possui, mas da fonte inesgotável de provisão que vem do Pai. Escute com atenção, filha do meu coração, porque neste momento, algo ainda mais profundo precisa ser restaurado dentro de você. A ferida da identidade. Durante muito tempo, o inimigo tentou convencer você de que era pequena demais, frágil demais, apenas mais uma mulher perdida nas circunstâncias difíceis da vida. Ele tentou plantar em sua mente a ideia de que você era apenas uma mãe esquecida pelo destino, alguém destinada a sobreviver, mas nunca a florescer. Hoje essa mentira é quebrada sob a autoridade celestial. Vou revelar a verdade sobre o seu linhagem de fogo. Você não vem de uma linhagem de derrotados. Dentro de suas veias corre a herança das grandes matriarcas, das mulheres que levantaram suas vozes em oração e sustentaram famílias inteiras quando tudo parecia ruir. Você é descendente de mulheres fortes, que não se dobraram diante da pobreza, nem diante da doença, nem diante das tempestades da vida. Aquela força silenciosa que existe dentro de você, aquela capacidade de continuar mesmo quando tudo parecia perdido,
não nasceu apenas da sua própria vontade, é a herança espiritual da sua história. O Pai lhe diz hoje: levante a cabeça, sacuda o pó da humilhação e lembre-se de quem você realmente é. Você não é uma mendiga buscando amor ou sobrevivendo com migalhas. Você é uma filha do reino. Quando você compreende sua verdadeira identidade, a escassez perde o poder de habitar dentro da sua alma. A luz da sua herança espiritual queima qualquer sentimento de inferioridade. Hoje sua autoestima é curada com o bálsamo da verdade. Você é preciosa aos olhos do Criador. Seu valor não pode ser medido por dinheiro, por aparência ou pelas opiniões dos outros. E existe uma força que a acompanha, porque você não caminha sozinha. Você tem o apoio das legiões celestiais. A partir de agora, não fale mais como alguém que perdeu tudo. Fale como alguém que está recuperando o que lhe pertence. Sua família começará a perceber uma nova autoridade em sua presença. Seus filhos verão em seus olhos uma chama diferente, a confiança de uma rainha que voltou a lembrar quem é. E aqueles que um dia duvidaram de você verão em sua fronte a marca da coragem e da proteção divina. Seu linhagem está sendo restaurado. A árvore genealógica que parecia seca e inclinada começa agora a se levantar novamente e a produzir frutos. Você se torna portadora de bênçãos que alcançarão as próximas gerações. Diante do Pai Celestial, Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos, eu, Miguel, me coloco como intercessor por esta filha amada diante do Tribunal da Graça. Levanto minha espada de luz e declaro liberdade. Pela primeira geração eu corto agora qualquer pacto de miséria ou escassez que tenha marcado o passado de seus antepassados. As correntes da falta de pão e da falta de teto são quebradas. O espírito de mendicância perde o direito sobre esta família. Pela segunda geração eu desfaço os nós das enfermidades que se repetiram ao longo do tempo. Doenças que passaram de mãe para filha, fraquezas do corpo que pareciam inevitáveis, começam a perder sua força. A saúde é declarada sobre esta mulher e sobre aqueles que virão depois dela. Pela terceira geração eu quebro os ciclos de abandono e solidão. Espíritos de traição, separação e amargura são amarrados e impedidos de continuar influenciando esta família. O amor verdadeiro e a unidade começam a ser restaurados. Pela quarta geração eu declaro o fim do estancamento mental e espiritual. Portas que estavam fechadas para o crescimento, para o estudo e para novas oportunidades começam a se abrir. Sabedoria e entendimento são liberados sobre os descendentes desta casa. Pela quinta geração, eu corto qualquer ligação com práticas de escuridão ou caminhos que abriram portas para o inimigo no passado. A casa é purificada e selada com proteção. Imagine agora uma luz branca entrando em seu lar e preenchendo cada canto da sala, cada parede, cada espaço onde antes existia medo. Essa luz permanece como sinal de que uma nova história começou a ser escrita sobre sua vida e sobre o futuro do seu linhagem. Pela sexta geração, eu declaro quebrada a corrente da morte prematura e da perda de filhos que tentou acompanhar este sangue ao longo do tempo. Toda sombra que tentou encurtar os dias desta família é agora desfeita pela autoridade do céu. Eu decreto que os filhos desta filha viverão longos anos sobre a terra, que crescerão sob a proteção divina e testemunharão com seus próprios olhos a manifestação da glória de Deus em suas vidas. Nenhum destino de dor continuará se repetindo. A paz será a herança que acompanhará cada passo dessa descendência. Respire profundamente e perceba a tranquilidade que começa a preencher o seu peito, porque essa paz é o sinal de que o decreto já foi liberado no mundo espiritual. Pela sétima geração, eu selo hoje a bênção da abundância e da honra. Eu declaro que deste linhagem se levantarão homens e mulheres que ocuparão lugares de influência, governantes que agirão com justiça, empresários que construirão prosperidade, curadores que levarão esperança e pessoas de fé capazes de transformar realidades inteiras. O ciclo da vítima termina aqui. A história marcada por limitações e derrotas chega ao seu fim neste momento. Agora começa o ciclo do vencedor, o tempo em que este sangue caminhará com dignidade e autoridade. Pai, olha para as mãos dela, observa o coração que permaneceu firme, mesmo quando tudo parecia desabar. Ela acreditou quando muitos duvidaram, ela permaneceu quando outros desistiram. Por isso agora ordeno aos 4 ventos da terra que se levantem e levem provisão até a porta da sua casa. Ordeno ao vento do norte que revele os tesouros escondidos que foram guardados para esta família. Ao vento do sul que traga a abundância do campo
e as colheitas que sustentam a vida. Ao vento do leste, que abra caminhos de oportunidades valiosas, portas que conduzem a novos começos, e ao vento do oeste que devolva tudo aquilo que foi perdido pelo caminho, restaurando aquilo que parecia impossível recuperar. Filha, neste instante eu te declaro livre. Livre das correntes invisíveis que um dia tentaram limitar sua caminhada. Declarada curada, fortalecida e próspera tanto no espírito quanto na matéria. As correntes caíram, e o solo que você pisa agora se transforma em terra santa. Amém, amém e amém. Mas não pense que este encontro termina quando a tela se apagar ou quando o vídeo chegar ao fim. A vibração desta presença permanece com você. A energia espiritual que foi liberada neste momento continua acompanhando seus passos. Ainda assim, para que sua mente humana não seja dominada pela dúvida, o Pai permitirá que uma confirmação concreta alcance sua vida nas próximas 24 horas. Não será algo que você precisará procurar com esforço. Será um sinal que virá até você de maneira inesperada. Preste atenção ao que acontecer antes que as próximas 24 horas se completem, porque uma dessas 3 confirmações pode surgir diante de você. A primeira é a pluma branca. Em algum lugar inesperado, talvez no caminho do trabalho ou dentro da própria casa, você poderá encontrar uma pequena pena branca. Ela será um lembrete simples, porém poderoso, de que asas espirituais estão cobrindo sua vida e guardando sua família. A segunda é a chamada do milagre. Você poderá receber uma ligação ou uma mensagem de alguém que não esperava ouvir, trazendo uma notícia positiva relacionada a um documento, uma dívida resolvida ou uma reconciliação que parecia distante. A terceira é a moeda de ouro. Talvez encontre uma moeda no chão ou receba uma pequena quantia de dinheiro de forma inesperada. Esse gesto aparentemente simples será a semente de algo maior, um sinal de que a provisão começou a se mover em sua direção. Quando perceber o sinal, não ignore. Pare por um momento e agradeça com sinceridade, porque aquilo será a confirmação de que algo maior já está sendo preparado. Filha, o tempo de espera chegou ao fim. O relógio de Deus alcançou o momento exato em que aquilo que foi prometido começa a se manifestar. O que você sentiu durante esta mensagem não é apenas emoção passageira, é como uma mudança profunda no curso do seu destino, um realinhamento que abre um novo capítulo na sua história. Receba agora esta última bênção. Que a espada de Miguel corte tudo aquilo que não pertence mais ao seu caminho e que o escudo celestial proteja tudo aquilo que você ama. Caminhe com a postura de uma rainha, porque o Rei do Céu caminha ao seu lado em cada passo que você dá. A glória não é temporária, e o milagre que foi preparado para você já começou a se mover. Não permita que o ruído do mundo roube de você a força deste momento. Para selar esta experiência de forma definitiva, declare com convicção aquilo que seu coração recebeu. Escreva novamente com fé que você recebe o sinal e a bênção que foram prometidos. E compartilhe essa chama com aqueles que ama, porque toda bênção que é dividida se multiplica e continua espalhando luz onde antes havia apenas silêncio.